A rádio da nossa gente, Rádio Brasil Campinas. Estamos de volta com Manhã Brasil. Apresentação, Luiz Felipe Leite. Agora na Rádio Brasil, entrevista. A entrevista de hoje para mais uma edição do Manhã Brasil é com a otorrinolaringologista, que tem doutorado em livre docência pela USP, fundadora e diretora do Instituto Gan Sanches, mais uma vez no Manhã Brasil, doutora Tanit Gan Sanches. Muito bom dia, doutora. Bem-vinda de novo ao Manhã Brasil. Bom dia, muito obrigada. É um prazer de novo. Doutora, vamos falar de um tema recorrente nas discussões da nossa sociedade moderna, né, que é a relação do adolescente com fone de ouvido. Doutora, como é que está essa relação hoje? Eu imagino que não muito positiva para o adolescente, né? Imaginou super certo, porque para resumir, eu te diria que hoje, principalmente para adolescentes, mas não só para eles, o fone de ouvido virou como uma peça de roupa. Ou seja, você coloca de manhã, só tira no fim do dia, né? Então, nesse sentido, como muitas das horas de uso do fone de ouvido, ele está com música e normalmente alta, é isso que vem trazendo problemas da vida moderna para uma idade de pessoas bem menor do que o que a gente via antigamente. E no caso, a senhora tem dados, né, de uma pesquisa justamente sobre esse assunto, né, doutora? Exatamente. Essa pesquisa foi feita com 170 adolescentes do Colégio Santa Cruz, de 11 a 17 anos. E a gente saiu perguntando para todos eles o que eles faziam na hora de lazer, né? Entre fone de ouvido, entre baladas, entre o uso do celular, né? E perguntando também quem tinha problema de audição, quem tinha zumbido, quem tinha ouvido sensível, né? Então, para nossa surpresa, 89% desses adolescentes usavam fone de ouvido frequentemente, diariamente, ou seja, quase todo mundo, né? E desses que usavam fone de ouvido, 54% deles tinham um zumbido, que inclusive foi flagrado na pesquisa no momento que a gente foi fazer o exame de audição deles, né? Só que, por outro lado, também surpreendentemente, porque antes dessa pesquisa, a gente sempre achou que zumbido era algo mais comum na meia-idade e na terceira-idade. E, de repente, a gente estava vendo mais de 50% dos adolescentes já com zumbido, né? Então, a outra surpresa foi que eles acham que isso é normal, porque muitas vezes vem depois de um uso de fone de ouvido por muitas horas ou muito alto, ou então depois de uma balada, ou seja, depois de alguma das formas de poluição sonora por lazer, né, e não por trabalho, por profissão, aos ouvidos. Então, para a gente foi uma descoberta muito impactante no sentido de ver que adolescentes, principalmente os que ouvem música alta, têm zumbido com frequência, acham que é natural, portanto não contam aos pais, e isso gera um ciclo vicioso porque ninguém procura ajuda para tratar precocemente. Doutora, duas perguntas na verdade, né? Primeiro, o que seria esse zumbido que a senhora falou? Não do ponto de vista tão técnico, né? Porque o nosso ouvinte às vezes não pode entender, mas o que é esse zumbido de forma geral e, ao mesmo tempo, como isso pode afetar essas pessoas lá na frente, quando eles estiverem com uma idade mais avançada? Quais são as consequências disso? Não, perfeito. Justamente porque a gente está com uma geração que tem vamos dizer, o potencial para viver até os 100 anos e provavelmente pelo mau uso dos ouvidos com música alta vai ter problema de ouvido entre 30 e 40 anos, com muito mais probabilidade do que a nossa geração, está aí um panorama extremamente negativo se ninguém fizer nada. Então, o que eu acho que é fundamental são as campanhas de conscientização. Eu, particularmente, não sou contra o fone de ouvido. Eu acho ele, na verdade, uma ótima invenção. O problema dele, assim como outras ótimas invenções, é o uso sem moderação.
Então, por exemplo, se as pessoas tiverem mais consciência de que o uso do fone de ouvido pode ser feito por 2 horas consecutivas e sem passar da metade do volume que aquele fone permite, já seria um avanço enorme. Então, olhar o volume, qual é o máximo que sai do aparelho e tentar não passar da metade daquilo por 2 horas consecutivas. Faz 1 horinha de intervalo, né? E daí usa de novo. Então, esse é o uso com moderação que provavelmente vai ajudar a prevenir essa perda de audição e essa piora de zumbido que podem vir com o tempo. Entendo. Doutora, do ponto de vista agora de tratamento, imaginemos um adolescente, um menino, uma menina que está com esse zumbido, mas os pais foram conscientes, o rapaz ou a moça também, e foram procurar um especialista, no caso, um otorrino ou uma otorrino. Como é que funciona o tratamento daí? Ok. Quando a pessoa chega com um zumbido, existem, num primeiro momento, as opções de tratamento medicamentoso e existem, num segundo momento, opções de terapia sonora, quer dizer, dar sons para os ouvidos sempre baixos, para que eles possam ser treinados para aguentar uma carga maior num momento eventual. Isso para quem tem zumbido e não tem perda de audição. Como a perda de audição vai acontecendo aos poucos, porque ela é cumulativa, quando a pessoa chega, seja um jovem ou um adulto, e já tem uma perda de audição, vale a pena a gente estimular esse ouvido também às custas do som que vem de um aparelho auditivo. Tá? Então, tudo depende da quantidade de problema, se é só zumbido, se é só perda, se é só ouvido sensível, ou se tem um conjunto de sintomas, e depende do grau de cada um desses problemas que ele demonstra. Então, o tratamento é direcionado, é individualizado para cada paciente. Mas o que a gente sugere? Que procure ajuda médica assim que possível, não porque isso é urgente ou vai comprometer a vida, nada disso, mas porque, como tudo na medicina, é muito mais fácil a gente tratar quando o problema está no começo do que quando ele já tem anos e anos a fio. Lembrando que a entrevista deste momento é com a doutora Tanit Gans Sanches. Ela é otorrinolaringologista, com doutorado em livre docência pela USP, fundadora e diretora do Instituto Gans Sanches, falando sobre a relação do adolescente com fone de ouvido. Doutora, fugindo um pouquinho especificamente deste assunto, nós temos muitos ouvintes que estão com uma idade mais avançada, né? Que estão já na idade madura, digamos assim, e muitos deles têm essa dificuldade na audição por conta da própria idade e também do mau uso, né, desse sistema tão importante para o corpo humano. Para essas pessoas, quais são as recomendações médicas que a senhora pode passar em relação até ao uso do próprio fone de ouvido? Afinal de contas, com a tecnologia, mesmo as pessoas com mais idade também têm acesso ao fone, né? Sim, na verdade, como os problemas de ouvido tendem a aparecer devagarzinho e aumentarem ao longo do tempo, caso qualquer uma das tecnologias seja usada por muito tempo de forma errada, né, ou seja, sem moderação, a gente se preocupa muito, né, tanto em tratar como em prevenir piora, porque a piora vai acontecendo e a perda de audição, a partir do momento que ela acontece, é irreversível porque a gente tem morte de células auditivas e uma vez que elas morrem, aí não tem como recuperar. Mas eu vou puxar o seu comentário para 2 tipos de tecnologia. Então, uma dentro dessa linha que a gente está falando realmente, que traz para os ouvidos a onda sonora, né? Como fone de ouvido, qualquer equipamento que solta som numa intensidade alta. Mas a gente, dentro da tecnologia, também precisa tomar cuidado com os ouvidos, com o celular. Por quê? Independente do som que a gente recebe quando está conversando com alguém, o celular tem um mecanismo de troca de onda eletromagnética com a antena mais próxima. E assim como alguns ouvidos são mais sensíveis
à onda sonora, né, ao som, eles também podem ser mais sensíveis à onda eletromagnética. Então é uma outra coisa da vida moderna, tecnológica, que pode aí com esse passar do tempo comprometer mais ouvidos do que em décadas passadas. Muito bem, 9 horas mais 29 minutos. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Tanit Gans Sanches. Ela é otorrinolaringologista, tem doutorado em livre docência pela Universidade de São Paulo e também fundadora e diretora do Instituto Gans Sanches. Falamos um pouquinho, né, doutora, sobre a relação do adolescente com fone de ouvido, entre outros temas relativos a isso. Doutora, muito obrigado de novo pela participação no Manhã Brasil. Esperamos a senhora aqui em outras oportunidades. Muito obrigada, Luiz. Até a próxima. Um abraço, doutora. Até agora. Até a próxima, melhor dizendo, né? Viu? Só o retorno alto às vezes faz você se confundir, né, Andréia? 9h30 da manhã, vamos para mais um intervalo e já voltamos.